sempre pra cima com vocês. E agora aqui também, sem rodeio, já vamos aqui trazer mais capítulos aí desagradáveis que a gente tem que repercutir com vocês sobre o bang bang, o faroeste que cada vez mais os rincões do nosso Brasil têm se tornado. Isso porque uma tentativa de roubo a um capitão da PM acabou bem mal para os bandidos. Vai aquecer o coraçãozinho do nosso coração de aço, delegado Palumbo, sem dúvida alguma, mas vamos entender exatamente o que está transcorrendo nas imagens sendo projetadas nesse momento aqui na tela da Jovem Pan News, com o nosso querido David de Tarso. Olá, muito bom dia. Para quem está pelo rádio também, a gente vai narrando as imagens, mas essa tentativa de assalto aconteceu em Taboão da Serra ontem e, por sorte, o capitão da Polícia Militar, que estava com a companheira dele na garupa, foi abordado pelos bandidos e, quando da ação ali, ele conseguiu intervir e balear os criminosos que tentaram assaltar a motocicleta dele. Os bandidos foram levados ao hospital. Não há informações sobre o estado, de saúde desses criminosos, mas, por sorte, o capitão da polícia não foi atingido nessa troca de tiros. Mas na última sexta-feira, numa ação muito parecida na Marginal Tietê, um soldado da Polícia Militar, o soldado Carneiro, infelizmente perdeu a vida. Ele foi atingido pelos criminosos, também numa tentativa de assalto a uma motocicleta, e então o resultado não teve o mesmo desfecho desse caso registrado no último domingo em Taboão da Serra. A gente tem visto cada vez mais ações de criminosos tentando roubar motocicletas e intervenções de policiais à paisana, mas infelizmente, nesse caso de sexta-feira, o policial acabou perdendo a vida. E nesse domingo, o capitão, então, conseguiu ter êxito e balear os bandidos. Não dá para a gente, naturalmente, exaltar aqui o legado desse policial, também estender nossos mais sinceros sentimentos em nome de todo mundo aqui da bancada, sem dúvida alguma. E claro que a gente só... É muito fácil a gente ficar opinando, palpitando daqui, mas a realidade dura, crua e nua, só eles sabem como é que é a dificuldade que isso envolve. Nosso Palumbo aqui tem esse conhecimento de causa e pode opinar com mais propriedade. Palumbo, o que você achou? Bom, primeiro, parabéns para esse capitão da Polícia Militar. O policial não tem opção, ou ele reage ou ele vai ser executado. Então não resta outra alternativa senão tentar a reação. Por vezes, os policiais acabam perdendo a vida. Como aconteceu com esse soldado, em 2010, salvo engano, um delegado de polícia muito experiente, Paulo Pereira de Paula, ele acabou falecendo ali na Marginal também, Tietê, vítima de latrocínio, levaram a sua moto. Ou seja, o crime não perdoa. Para quem fala que não tem pena de morte no Brasil, tem sim. Basta você ser policial e ser reconhecido num assalto. Neste caso, graças a Deus, o capitão saiu ileso, a sua esposa também. Não vou acender vela para esses dois aí, não sei se morreram, se faleceram, mas quem sai armado para roubar, corre o risco de tomar um tiro e morrer. Tem isso, né? Os adeptos, da tese de que realmente o aparato de opressão deve ficar somente nas forças policiais, o cidadão não tem que estar armado, mas muitas vezes a gente, enfim, fica na linha de frente, completamente desarmados. Imagina nós, enfim, numa situação como essa ainda, pelo menos a altercação se deu entre, enfim, policial e bandido e acabou mal para os bandidos nesse segundo momento. O que você achou, mano? Você sabe, Marinho, que existe uma relação com evidência científica entre o índice de resolução dos crimes e o grau de violência nos confrontos diretos entre polícia e bandidos. A relação é basicamente a seguinte: quanto menor a resolução dos crimes, maior o número de mortes nos confrontos diretos. E a lógica é fácil de entender. Quando a gente não tem a resolução dos crimes, ou seja, não tem a capacidade do Estado de investigar e punir o ladrão após o cometimento do crime, o momento do flagrante se torna um momento de vida ou morte, de liberdade ou não, para o bandido. Então ele dá tudo que tem para tentar sair daquele momento do flagrante, do confronto direto, sabendo que, se ele consegue se livrar daquele instante, a chance dele de ficar impune é gigantesca. Então, se a gente conseguir aumentar os índices de resolução desses crimes, de furto ou roubo, enfim, a gente vai também salvar vidas de policiais, porque vai fazer com que o bandido saiba que não adianta ele tentar matar o policial naquele momento, porque ele vai ser preso depois de todo jeito. Mas, para isso, a gente tem que investir, sobretudo, na capacidade de investigação
e na estrutura da polícia para que possa fazer o seu trabalho para além do confronto direto do flagrante. Mas, mano, eu concordo com você rapidamente. Claro. Mas a gente viu um delegado sendo morto ali na região da Lapa e o indivíduo tinha diversas passagens criminais. Aliás, foi solto pela justiça que atestou que ele poderia cumprir a prisão em casa, poderia ficar tranquilo. Ele foi lá e matou. Então, o judiciário também tem, por vezes, manchas de sangue aí nas suas canetadas, né? O judiciário e o legislativo. Eu queria trazer a Jess aqui também para discussão. Taboão da Serra teve aqui, nossa querida Taboão da Serra teve muito no noticiário recentemente, um dos municípios naturalmente mais afetados, além de São Paulo e Cotia, naquele apagão generalizado, blackout ali envolvendo Enel, etc. E a gente viu também a Taboão da Serra, enfim, assumindo a ponteira ali, a dianteira, melhor dizendo, nas páginas policiais, no momento onde a gente repercutiu também aqui no programa vários arrastões e roubos sendo feitos na porta de escolas em Taboão da Serra, isso em junho. Então, conhecendo ali talvez um pouco mais a região, ajuda a gente a entender ali por que essa situação está se agravando por lá, Palumbo, Jess, David. Só relembrando também, teve o caso do candidato a prefeito que foi baleado, né? Bem lembrado, bem Um lembrado. carro blindado. Ela é o famoso crime encomendado, né? Aí. Quer comentar, Jess? Fica à vontade. Não, então, esse tipo de situação, esse acrescimento desses furtos, o crescimento desse tipo de assalto, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar como que a inteligência, a força de segurança do Estado de São Paulo vai, muitas das vezes, olhar para aquela localidade, ver qual é o tipo de ocorrência que está tendo naquela localidade. E assim como o Mano colocou, realmente atrás de resolver isso, criar métodos até mesmo com o uso das câmeras nos locais, câmeras de segurança dentro dos locais, cada vez mais interceptando também esses miliantes, para que de fato possa se combater muitas vezes essas que são organizações criminosas que estão naquela localidade orquestrando esses crimes. Então isso é fundamental para que a gente tenha um serviço de eficiência para a população. Aqui nós tivemos a sorte de ser um capitão que estava armado, que sabia reagir, mas cada vez mais esses assaltos e esses grupos que assaltam dessa forma estão ficando mais comuns e as pessoas ficam em risco. E elas não têm ali um armamento, elas não sabem um jeito de reação. Então a gente precisa que as forças policiais também deem as respostas e as forças de segurança pública do Estado no aspecto da inteligência para cada vez mais ter prevenção e ter, de fato, combate a esse tipo de crime. Excelente, a gente torce aí para a resolução ser completa nesse caso, para não ter ponto sem nó. E, claro, novamente aqui estender nossos mais sinceros sentimentos aí ao soldado que foi abatido. Naturalmente, isso acaba criando toda uma consternação, o pessoal fica aqui, enfim, com muito medo até de poder seguir adiante e cumprir o seu trabalho da melhor maneira possível, mas pelo menos teve um revide e que foi certeiro com esse trabalho bem feito aí pela PM. Mas a gente segue adiante aqui no Morning Show, muita coisa pra gente repercutir com vocês aqui hoje, 10 horas e 9 minutos, olha só. A gente tem que falar também, por outro lado, das maçãs podres que existem em qualquer corporação e que faz, a gente realmente colocar em xeque a confiança com as instituições, sinceramente. Isso porque alguns policiais, que fique claro aqui, jamais evitando aqui sempre generalizar, infelizmente colocam em dúvida o nome da corporação, né, Palumbo? Isso porque uma investigação está apontando que conversas entre policiais de São Paulo e membros do PCC, o primeiro comando da capital, para a devolução de 400 quilos de cocaína. Sim, foi isso que você ouviu, cocaína essa que foi apreendida em troca de 5 milhões de reais. E o detalhe, para vocês terem uma noção do nível que chega essa insanidade aqui, é que esses policiais estavam afastados e agora, pelo visto, voltaram à ativa. David de Tarso traz os detalhes aqui em nome da precisão, a gente já traz aqui o resto da bancada para repercutir. David. Pois é, esse caso foi em 2022 em Cubatão. O que aconteceu? Os policiais civis fizeram a apreensão de 400 quilos de cocaína e guardaram essa droga e só apresentaram 26 quilos. E apenas um dos indiciados, eram 3 membros do PCC, de acordo com as investigações. E para devolver a droga, houve um intermédio de um advogado de um deles. Então, os policiais civis conversaram com o advogado de um dos criminosos para que pudesse devolver a droga, em troca disso, cobrar 5 milhões de reais. Só que eles retornaram ao posto hoje, esses 3 investigadores que estão sendo alvo dessa operação da Polícia Federal, que está numa outra esfera, né? Eles foram investigados pela Polícia Federal, porque, de acordo com as investigações, as provas elas foram conquistadas de maneira irregular. Como que foi? Os policiais federais, no momento da abordagem de um dos criminosos, eles encontraram o advogado desse criminoso que estava junto. Então, os policiais federais pegaram o celular do advogado e encontraram a conversa dessa negociação com os investigadores.
Por isso, a Justiça entendeu que a prova ela foi conquistada de maneira irregular. E lá tinha todo o conteúdo da negociação. Só que como foi dessa maneira, não tinha um mandado de busca e apreensão para que os policiais federais pudessem visualizar as conversas no celular, eles resolveram então reintegrar esses investigadores e por isso as provas foram quebradas. É isso, Paulo. Agora temos policiais negociando cocaína, agora com realmente membros do PCC de volta ao trabalho. É difícil a gente manter o mínimo de respeito ali ao famoso contrato social, né? De confiar nas nossas instituições, ou o resto que ainda exista, né? De confiança junto às corporações. É difícil não começar a levantar uma grande suspeita e perceber que esse problema pode ser muito mais profundo do que parece. Não, você tem razão, Marinha. Eu não vou passar pano para ninguém aqui, não. Muito menos para policiais civis que acabam se corrompendo. Eles têm que ser punidos. Infelizmente, a prova foi obtida de maneira ilícita. Eu tenho até um projeto de lei, Marinho, para que quando a polícia prenda um bandido em flagrante ou esteja numa investigação, que ela possa mexer, sim, no celular sem autorização judicial. Veja o caso de um sequestro, por exemplo, onde você pega a pessoa que está ali negociando, mas não está no cativeiro. Se a polícia não puder mexer nesse celular e for considerado uma prova ilícita e esse sequestrador for preso, futuramente vai acontecer o que aconteceu com esses policiais aí. Mas nós temos que lembrar que a maioria da corporação é formada por gente de bem, gente honesta. E isso mancha demais todos os outros policiais que trabalham, que se dedicam, que fazem bico e acabam sendo manchados pela atitude de poucos. Nós temos que lembrar também que nós temos um delegado-geral, o Dr. Arthur Dian, o secretário adjunto, Dr. Nico, são pessoas sérias. Espero que coloque esses policiais em setor administrativo e que fique de olho, vigilante em cima deles. Mas são casos que são sucessivos, né? Parece que, enfim, a gente está... O passado virando futuro e presente, a gente vê isso cada vez mais acontecendo. Então, quem é que está errado nessa história aqui? Como é que faz para tentar conter episódios como esse acontecendo mais e mais vezes? Jess? Eu entendo o devido processo legal, eu entendo que a prova foi obtida de maneira ilícita. O que eu não entendo é como, mediante a prova e a partir do momento que nós sabemos da realidade, essas pessoas são readmitidas dentro do sistema em que elas perpetraram o crime. Isso, para mim, não é compreensível. Então, ainda que fosse uma medida para uma sanção administrativa, ainda que fosse uma exoneração, não sei, mas, sinceramente, dói o estômago ver uma situação dessa em que a gente sabe que são pessoas que cometeram crimes, e um crime alto aí, livraram 3 nomes do PCC, devolveram cocaína e agora estão de novo nas forças policiais. Nós precisamos sim de corregedoria forte, nós precisamos sim conter as maçãs podres que existem em qualquer categoria. Muita gente gosta de pegar as maçãs podres da polícia e falar assim, policial é tudo corrupto, policial é tudo sujo, policial não é. Toda a área tem maçã podre. Recentemente falamos de um médico aqui que, por exemplo, cometeu atrocidades com uma paciente. Isso não quer dizer que todos os médicos são assim. Psicólogos que muitas vezes erram também, mas que não são todos assim. Então, a realidade é que isso não seja usado também para desqualificar uma categoria tão importante em que tanta gente dá vida. Tenho certeza que os colegas deles queriam que essa prova ilícita aí que foi pega deles cometendo o ato fosse validada para que eles não mais fizessem parte das forças policiais. Agora, o que nos faz questionar a instituição, e aí não é apenas os casos, os bandidos em si, é que os bandidos criminosos, corruptos, sejam aceitos de volta na instituição. É absurdo. Isso aí mas eles entraram na justiça, aceitar. Viu? Foi por ordem judicial, viu? Não, exatamente. Foi com ordem judicial. Porque a polícia também não judicial. quer esse pessoal lá, não. Eu tenho certeza que a administração não quer esse pessoal. Mas a ordem policial você pode não concordar. Mas você tem que cumprir. Eu também até pedi nota para a Secretaria de Segurança Pública. Até o momento a gente não teve resposta para entender o contexto da reinserção, onde eles vão atuar efetivamente. Só a informação que a gente tem é que eles vão estar numa delegacia de Santos. Mas olha, pode ter certeza que... Para que fique claro aqui, pelo menos de acordo com a imprensa, vão reassumir as funções deles no Departamento de Polícia Judiciária do Interior, em Santos, o DEINTER 6. Pode ter certeza que o Derrite, o secretário, o Dr. Nico, não vão permitir. Eu tenho certeza disso. Então, já fiz diversas críticas, mas nesses pontos eu tenho certeza da honestidade dessas 3 figuras públicas, eu tenho certeza que vão colocar eles no lugar administrativo. Agora, é inaceitável, é preciso recorrer e fazer com que essa decisão judicial caia, porque o que precisa estar em primeiro lugar é a defesa da sociedade. Uma coisa é
em função do devido processo legal, tudo isso que a Jess falou, tá correto, a gente talvez não possa prendê-los, mas não dá para fazer com que continuem recebendo dinheiro do pagador de imposto, do cidadão, para estar numa função onde deveriam proteger a sociedade, sendo corruptos conhecidos. Isso é inaceitável. Mas Agora, são vamos vários ser os sinceros casos, né? São vários os casos em que a Exato. polícia vai, pega o celular, aí consegue obter conversas, evidências de que a pessoa tem alguma atitude ilícita, só que mesmo assim, por falta de autorização judicial... Exatamente. não consegue provar. Não, mas são dois pesos e duas medidas, né? Por quê? Porque se a gente pensa no caso da Lava Jato, se a gente pensa na situação ali onde houve uma invasão de dados de um hacker, não era a Polícia Federal, onde não se pôde provar a idoneidade das conversas ali, do que estava acontecendo ali, aquilo foi utilizado dentro de processos judiciais em favor dos réus. Então, em favor ali, tem várias decisões que colocam aquilo como uma razão para determinadas pessoas estarem soltas hoje. Então, qual que é o parâmetro aí? Em favor da sociedade aqui, nós estamos vendo uma situação diferente. Que em favor da sociedade, a Polícia Federal fez a interceptação e, embora não tivesse um mandato para isso, revelou algo que fere a nossa segurança pública. Então, assim, eu acho estranho, espero que essa liminar possa cair, que essa decisão possa cair e essas pessoas não só paguem, mas que pelo menos elas sejam removidas do sistema que deveria nos proteger. Exatamente. E vocês acham aqui do outro lado, vocês do outro lado aí, vocês acham realmente que a gente gostaria de estar dando o pontapé inicial nessa semana de Morning Show, repercutindo mais um caso escabroso como esse? Porque, sinceramente, como o David muito bem colocou, é uma sucessão e vai, sinceramente, caso após caso, dia após dia, semana após semana que a gente traz aqui, todos muito parecidos, sinceramente. É a dissolução completa, né, Jess? Acho que do mínimo de laço de confiança que ainda mantém um mínimo de ordem pública entre nós. E não adianta, meu caro Palumbo, chamar qualquer um de fascista ou autoritário e dizer não, vamos respeitar as instituições, no momento onde a gente vê isso acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, é o famoso tapa na cara e uma hora, enfim, vai ter uma retaliação. Nosso trabalho aqui também tem que ir nessa direção. Tolerância zero contra corrupto. E que as autoridades possam estar assistindo, que isso possa chegar nas autoridades competentes, que se movam e evitem que isso siga adiante, que esses 3 agentes retomem suas funções, que aí realmente é o escárnio dos escárnios, sinceramente. Mano, quer comentar? Palumbo? Jess? Eu acho que é absurdo. Como Assina o Mano embaixo. falou, assina embaixo, é absurdo que eles vão receber o seu dinheiro. Você que paga imposto, eles vão estar recebendo, depois de terem feito esses desvios, serem pegos, eles vão estar lá lindos, soltos, felizes nos seus empregos. É um absurdo, é um espero escárnio. que não coloquem eles no departamento de narcóticos, né? Ou numa DISE. Não, mas Aí, conhecendo eu não duvido. o secretário, o doutor Nico, o doutor Arthur, o próprio Derrite, eles não vão fazer isso. Eu tenho certeza que eles vão colocar num setor administrativo. Mas é um absurdo. Fiscalizar o esgoto. Mas é o que eles podem fazer. Afinal de contas, é uma decisão judicial. O secretário não pode dar uma canetada e contra a decisão Mas judicial. tem que recorrer dessa decisão. Tem que recorrer, concordo. Se tiver possibilidade de entrar com o recurso, não tem problema nenhum. Tem que recorrer, sim. Agora, a gente não pode crucificar a cúpula da polícia por uma decisão judicial. Mas o Estado brasileiro precisa ser questionado, né? Por como é que a justiça dá uma decisão dessa sem proteger a sociedade. É só uma das decisões, né? Tem várias aí, né? Traficantes sendo soltos porque falaram que a GCM não poderia fazer uma abordagem, tá lá no Código de Processo Penal. Qualquer um pode prender em flagrante. Basta ter coragem. Se qualquer um pode prender em flagrante, por que a GCM não pode? E a gente tem visto decisões superiores aí no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, onde que eles soltam esses traficantes, alegando, inclusive, algumas decisões que a PM não poderia abordar. Aí fica Mas difícil, por isso né? que a corregedoria também precisa ser efetiva, né? Porque o trabalho foi feito pela Polícia Federal, não é a investigação que a Polícia Federal Mas estava quem fazendo. demite é a Polícia Civil. Quem demite é a Polícia Civil. Então, mas ou por isso o Judiciário. a corregedoria precisa Tem que agir, ver né? se a Polícia Civil não demitiu e depois veio uma ordem judicial para trazê-los de volta. E só para não... De novo, vamos só especular aqui. Qual foi a razão, pelo menos, qual foi o embasamento nessa decisão judicial, nessa ordem que reintegrou esses 3 agentes corruptos? Porque a prova foi conquistada de maneira ilícita. Porque eles não podiam ter acesso ao celular do advogado porque ele estava acompanhando Pra uma ficar pessoa que era claro alvo aqui. da investigação. Perfeitamente. Então, foi isso. Já vimos esse filme antes, né, Jess? Já vimos. Não, Várias mas vezes, né? só um detalhe. O que acontece muitas vezes nessas decisões iniciais do que o Palumbo estava tratando aqui? O primeiro juiz julga, não, essa prova aqui, vamos soltar. Aí solta o traficante. Aí depois, revista a decisão. O desembargador foi lá, revisitou a decisão, vamos prender. Cadê o traficante? Fugiu. Quer um exemplo? André do Rap. Exato.
Nesse caso foi um advogado, né? E é o formalismo irresponsável, que não se preocupa com as consequências da decisão E o que está custo tomando. das decisões. Exato, e o custo para toda a sociedade, para todo pagador de imposto. É surreal um negócio desse, né? É numa dessa que o formalismo irresponsável, já extrapolando aqui para uma conversa que a gente teve na sexta, que numa dessas o próprio Maníaco do Parque, inclusive recomendo fortemente aí a série documental, assistir ao longo do final de semana, que a partir desse formalismo pode ser que ele esteja aí perambulando aí pela sociedade mais uma vez em 2028. Será que as autoridades vão se atentar a tempo? A gente pelo menos está fazendo a nossa parte aqui no Morning Show para tentar chacoalhar e trazer, enfim, o senso de urgência necessário para evitar essas tragédias anunciadas, sinceramente.